Vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser perguntar, que eu acho que é o grande objetivo, é a gente tirando as dúvidas para vocês. Doutor, Professor, doutor Eduardo? Pode falar, estou ouvindo. Eu tenho duas perguntas, tá? Uma delas é referente à sua aula e outra uma curiosidade minha, né? Durante a sua aula, você falou que na fase 2A, né, que é o início daquela fase pulmonar, né, já seria talvez interessante introduzir o uso de corticoide, né, ao paciente. Isso. A minha dúvida é a seguinte: na fase 2A, pelo gráfico, assim, não sei se eu peguei o conceito mal, né, mas a fase inflamatória do paciente ainda não é tão elevada, aparentemente, né? E daí eu fico pensando, teria benefício colocar, assim, um paciente com um quadro pulmonar leve, assim, tipo, tendo desconforto, mas sem a instabilidade do ponto de vista respiratório? Porque, assim, pensando nisso, eu não consigo ver, assim, por exemplo, um paciente com um quadro leve, assim, clinicamente leve, assim, eu introduzir um corticoide para ele pensando em COVID. Eu não sei se eu fiquei muito claro, assim. Vamos lá. É o seguinte, normalmente a maior parte dos pacientes, eles não entram na segunda fase. Eles têm a fase virêmica, evoluem bem e estão em casa. Ali a gente está falando dos doentes que têm piora dos seus sintomas a partir do 7º dia, que não é mais a fase virêmica. Só que tem o outro caminho, Lucas. Também não adianta eu usar um imunossupressor ou tentar controlar a imunidade depois que a cascata inflamatória já está desencadeada. Então, ou eu introduzo no momento onde eu consigo interromper todos aqueles mecanismos que vão estar lá na frente mostrando uma reação exagerada, ou também não adianta mais. Isso a gente aprende muito na sepse, por exemplo, por bactéria. Se eu tentar usar um imunossupressor depois que toda a cadeia inflamatória já foi desencadeada, provavelmente eu não vou conseguir mais controlar. Então, isso tudo que eu estou te colocando é por isso que a gente tem. Isso não é uma certeza, isso não é um uso que a gente faça em todos os pacientes, pelo contrário, a gente faz isso muitos escolhidos seletivamente, mas se você for usar, que seja na fase 2A, no máximo na fase 2B, porque se eu usar na fase 3, a tendência é que eu já não resolva mais. Então, esse é um problema de quem lida, é você saber, será que vale a pena eu usar agora, ou será que ele não vai desenvolver uma forma grave e eu não precisaria usar? Então, essa é a grande dificuldade, e essa é uma dificuldade dos estudos, por exemplo, da cloroquina. Quem defende que você use mais cedo, mas todos os estudos foram usados com ela mais tarde. Então, será que a gente não usou ela tarde e aí ela não funcionou? Porque ali não é mais o vírus que faça a diferença, e se a gente usar mais cedo seria melhor? Quer dizer, são coisas que a gente ainda não tem uma resposta muito clara. Se o Thiago até quiser complementar alguma coisa, mas é isso. O objetivo de usar na fase 2A e 2B é o evitar a cascata inflamatória. Saiu há 2 dias atrás um estudo na New England falando da cloroquina em pacientes que tiveram uma exposição de alto risco a pacientes sabidamente portadores de SARS-CoV, e acho que esse grupo teve, depois eu mando o link aqui, teve acho que 800 pessoas incluídas, e o grupo que usou cloroquina precocemente, a cloroquina não teve efeito protetor para progressão para a doença, para a infecção. Então, mesmo nesse uso mais precoce, ela não demonstrou benefício. Eu vou mandar o link aqui na sequência. Doutor, eu tenho um estudo, se quiser eu coloco na página da Liga depois. Pode Perfeito. ser. Então, é isso que o Thiago está colocando. A gente, só para vocês entenderem um pouquinho, é muito difícil em doença aguda você estratificar grupo para fazer estudo. Isso serve para sepsis, como serve para SARS-CoV. Se eu separar os grupos para fazer uma intervenção e ver o desfecho, muitas vezes é difícil eu separar dois grupos. Mas isso que o Thiago está colocando é perfeito. Quer dizer, o estudo que mostrou que a cloroquina funciona era um estudo que mostrava que tinha um efeito antiviral. Se tem um efeito antiviral, ideal que eu faça no início. Mas, ao mesmo tempo, como você tinha medo, falou, vamos começar com os mais graves, já que eu não tenho o que oferecer. Mas todos os estudos têm mostrado exatamente isso, que talvez esse não seja o remédio que vá fazer a diferença. Por isso que cada vez mais se começa a pensar mais nessa fase imune. Tem uma outra situação. Se eu pego uma forma leve, será que o remédio que eu dei é que fez a diferença? Entendeu? Eu precisaria de um número muito grande de pessoas para dizer que aquela intervenção fez a diferença.
Mas o Thiago tem toda a razão. Todos os estudos até agora mostram que a cloroquina não é um remédio que fez a diferença. Tem artigo, tem um estudo do JAMA, tem outro do New England, todos eles mostrando a cloroquina sem mudar o desfecho da gravidade. O corticoide tem estudos grandes, foram publicados agora por uma equipe da Espanha, eles usaram em grande quantidade e o resultado deles é bom. Na prática a gente tem usado muito pouco, só em situações muito extremas, porque fazer pulsoterapia de corticoide em altas doses aumenta o risco de infecção bacteriana também, né? Então tem que ser ponderado com muito cuidado, para usar em casa em hipótese alguma, para evitar que o paciente tenha formas graves em hipótese alguma. Perfeito. E, doutor, a minha segunda pergunta, né, é a respeito de AVC e Covid-19. Eu não sei se, assim, tinha uma época que estava falando, né, que estava aumentando os casos de AVC em alguns pacientes mais jovens. Eu queria saber se na experiência do HC isso tem realmente aparecido, tem um aumento da incidência de AVCs em pessoas mais jovens e com relação com a infecção com Covid-19. Assim. Eu não sei se o Thiago tem recebido lá, mas tem bastante descrição de fenômeno tromboembólico arterial e venoso, mas na enfermaria não vi nenhum. A gente teve um caso que veio como suspeita, mas na verdade depois ficou como paciente que tinha um trombo intracardíaco. Não sei se o Thiago tem visto na UTI algum caso. Então, a gente, AVC, até onde eu me lembro, a gente não teve nenhum. A gente tem tido, como o Edu falou, assim, embolia de pulmão, a gente praticamente toda semana tem um novo diagnóstico de embolia de pulmão. Infarto, a gente já teve pelo menos 2, que eu consigo me lembrar, sim, eu precisaria ver a estatística, mas pelo menos 2. TVP, a gente já fez diagnóstico também, inclusive eu acabei de subir uma aula para o nosso curso de Covid, que eu mostro as imagens do paciente com TVP. Então, é até possível, ou mais que isso, provável, que possa ter acontecido quadros leves ou moderados de pacientes com AVC na nossa realidade lá, só que a gente ter ou subdiagnosticado, ou eventualmente esse paciente até falecido, e a gente não ter conseguido fazer o diagnóstico, porque o AVC, quando é um AVC que não tem efeito de massa, ou seja, que não faz edema cerebral, que não desvia a linha média, essas coisas, muitas vezes a sintomatologia dele é mais motora, ou a gente precisa que o paciente esteja consciente para ele manifestar o sintoma. E como na UTI o paciente fica muitas vezes entubado, sedado, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Eu tenho, só complementando, Lucas, eu tenho um paciente, mas aí provavelmente a fisiopatologia é diferente, ele teve uma TVP, um TEP bilateral, e ele fez um AVC dentro do hospital no dia que ele fez o diagnóstico do TEP, só que ele tinha uma persistência, na verdade no forame oval patente, e acabou, na verdade, provavelmente embolizando por essa comunicação do lado direito para o lado esquerdo, fez um AVC, chegou até ir para terapêutica de retirada do coágulo, hoje ele recuperou, foi um AVC de cerebral média, AVC extenso, mas o dele foi uma TVP que, como ele tinha comunicação, saiu do lado direito e chegou no sistema nervoso central. Esse paciente está recuperado agora, mas não um AVC primário, como foi descrito de AVC em jovem. Entendi. Obrigado, viu, doutor? Imagino. Doutor, você está me ouvindo? Sim, pode falar, Sara. O senhor comentou que o vidro fosco era por acúmulo de líquido, né, nos alvéolos. E o que seria consolidação? Na verdade, o vidro fosco é um preenchimento parcial. Então, assim, se a gente pensar em tons de cinza, né, quanto mais cheio, mais branco fica. Quanto menos cheio, mais o pulmão na imagem é preto, né? Se ele encher um pouquinho, ele fica cinza. Se ele encher totalmente, ele fica branco. Então, a opacidade ou a consolidação é o preenchimento completo do alvéolo. O vidro fosco é o preenchimento parcial. Entendi. E só mais uma pergunta. Quando a gente fala sobre os testes diagnósticos, né, você até comentou que o de RT-PCR é o principal. Sim. E é bastante comum o teste de anticorpo. Só que, assim, uma coisa que não fica muito clara para mim é que eu vejo o anticorpo, nesse caso, como algo muito inespecífico para dizer que é indicativo justamente de COVID. Aí, se você puder me explicar isso, porque eu realmente não estou entendendo muito bem. Então, vamos lá. Isso que eu vou te falar, toda vez que você tem uma infecção viral, você cura essa infecção produzindo anticorpo.
Esse é o mecanismo de imunidade que a gente tem em qualquer doença viral. Então, quando eu estou procurando o vírus, eu estou procurando que a doença ativa naquele momento. Então, quando eu faço o PCR, eu quero saber se a pessoa está com aquela doença ou não. Isso serve para qualquer doença viral que eu estou procurando. Isso serve para citomegalovírus, para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para COVID, para influenza. Se eu estou procurando o vírus e achei o vírus, a pessoa tem a doença. Passa uma fase, seu corpo reage a essa doença, produzindo anticorpo. Normalmente começa produzindo o anticorpo de classe IgM, para depois passar a produzir o anticorpo de classe IgG. O anticorpo de classe IgM ele é produzido precocemente, com uma afinidade menor ao vírus, mas ele faz a primeira resposta imune do seu organismo a uma infecção viral. E o IgG é um anticorpo que tem um fator neutralizante, que a gente chama, ele é um anticorpo neutralizante. Quando ele produz, ele tem a capacidade normalmente de curar a doença. Então, no início eu produzo IgM, esse IgM sobe, faz um platô e depois desaparece, normalmente, na maior parte das infecções, em 6 meses. E o IgG é o contrário, ele demora um pouco para subir, mas quando ele vem, ele tem uma avidez muito grande pelo vírus. Então ele se liga naquele vírus e produz uma resposta imune. E é uma resposta imune duradoura. Então para que serve o anticorpo? Para saber se eu tive contato com uma doença ou não. Normalmente ele não me define se eu tô com a doença ou não. Se eu usar o IgM, tem alguns momentos que eu vou ter o IgM positivo e o PCR positivo. Então ele serviria, além de eu saber se eu tive o COVID, se eu tiver ali entre o 10º e 14º dia, eu só vou ter IgM positivo e não vou ter feito IgG positivo. Então ele serviria de uma forma indireta de ver se eu tenho COVID ou não. Não sei se você entendeu. Então até o 10º dia, 14º dia, eu tenho PCR positivo. A partir do 10º dia eu tenho IgM sozinho positivo. A partir do 14º dia eu tenho IgG. Então para que serve o anticorpo? Para eu saber se eu tive a doença. Ponto. Ah, mas eu só estou com IgM positivo, ainda não fiz IgG. Então você pode estar normalmente num período entre 10 a 14 dias da sua infecção, que você já tem o IgM, mas ainda não fez o IgG. Mas voltando, quem faz o diagnóstico da doença atual é o PCR. Entendi, muito obrigada. Você entendeu? Sim, melhorou bastante. Então tá bom. Professor. Pode falar aqui. Pode perguntar. Tudo bem, então. Eu tenho outra dúvida. Com relação aos pacientes de sintomas leve a moderado que não precisam de internação, o que a gente pode falar para, além de ficar em casa, os dias de quarentena, eles podem tomar alguma coisa para melhorar ou para evitar de ficar grave? Ou, não sei, tem alguma coisa que eles possam fazer? Então, na verdade, cada vez mais a gente se preocupa com esses pacientes. A gente não quer que ele chegue também só na fase tardia. Então, muitos lugares têm feito segmento bem próximo desses pacientes a cada 48 horas, seja por telefone, ou pedindo para ele retornar no serviço de urgência, fazendo teste de caminhada para ver se ele começou a ter desaturação ou esforço antes dele perceber a queda da saturação ou a dispneia. Mas do ponto de vista de tratamento, a gente não tem nada que se mostrou efetivo para evitar a progressão. É mais um monitoramento da piora clínica antes dele chegar num estado muito grave. Mas não tem nenhum trabalho que mostre que a gente tem algo que faça esse doente evoluir pior ou melhor para tratamento ambulatorial, apesar de vocês vão ver uma série de pessoas tomando um coquetel de um monte de remédios aí. Mas os trabalhos não mostram que faça diferença e a gente tem que, nesse momento principalmente, se basear o máximo possível em estudo científico para evitar que a gente faça mal para o paciente. Tá. Obrigada. Tá. Professor. Pode falar. Você falou que, tipo, de 30% a 50% são completamente assintomáticos. Assim, na prática, essas pessoas normalmente não vão chegar ao hospital, não vão ser internadas. Mas eu fico pensando mais nessas pessoas que, tipo assim, elas já estão no hospital por outras coisas, entendeu? Sei lá, tipo câncer ou HIV, alguma coisa assim. E os profissionais, os médicos, os enfermeiros, eles entram em contato direto com essas pessoas. Na prática, vocês que estão indo no hospital, vocês lidam como se todos os pacientes estivessem com Covid, mais ou menos assim, para manter um distanciamento, usar uma máscara? Ou vocês, tipo, só colocam mais EPI, assim, quando vão tratar diretamente do paciente que vocês têm certeza que é corona?
Então vamos lá, Wesley. Inicialmente, já tem, eu acho que um mês e meio, todo mundo que está dentro do hospital, no atendimento de qualquer paciente, mesmo que não tenha o diagnóstico de Covid, os profissionais de saúde estão orientados a usar máscara e fazer precaução padrão, que a gente chama, que é o uso de avental se tiver contato com secreção, mas praticamente todo mundo no hospital tem usado máscara em qualquer atendimento para pacientes mesmo sem diagnóstico Covid. Desde acho que faz 3 ou 4 dias, se eu não me engano, a Unicamp está testando todos os pacientes que entrarem no serviço, mesmo sem terem nenhuma suspeita de Covid. Então, o objetivo é, eu me protejo de todos e vou testar esses pacientes na chegada para saber exatamente isso. Se ele está internando, de repente, para fazer uma cirurgia, mas era Covid positivo. Então, a gente teve um caso, só para te confirmar isso, o paciente foi convocado para fazer um transplante renal, é obrigatório fazer a pesquisa do PCR para o paciente que vai fazer transplante. Esse paciente era sintomático, veio convocado para fazer o transplante, fez o transplante e estava positivo antes do transplante. Esse paciente transplantou o rim, ficou em acompanhamento com a gente por 10 dias, não manifestou nenhum sintoma, mas ele era um desses que era assintomático. Uma outra situação, só para complementar o que o Edu falou, os procedimentos que geram aerossóis, mesmo em pacientes não COVID, os profissionais têm usado EPIs como se fosse COVID. Então, as intubações, mesmo em situações não COVID, o recomendado atualmente é que, por exemplo, centro cirúrgico ou enfermarias não COVID, o ideal é que seja usado EPIs como se fosse COVID. A fisioterapia, até onde eu sei, também tem usado os EPIs, mesmo quando elas vão trabalhar, eles vão trabalhar em pacientes que não estejam em áreas COVID, e essas são formas de minimizar o risco, né, de contaminação nesses procedimentos que são os que têm maior risco, né, de contaminação, de infecção. Isso aí. Professor, bom dia, Edu. Bom dia, Tiagão. Bom dia. Aproveitando que está falando dos assintomáticos, eu já li em alguns lugares, assim, taxas bem díspares em relação à importância da transmissão dos assintomáticos ou não. O que a gente está considerando? Qual que é, de fato, a importância da transmissão desses pacientes assintomáticos? Não, vamos lá, Vitor. Seguinte, a transmissão do assintomático parece ser o grande responsável pela epidemia, né? O paciente sintomático, ele tende a ficar dentro de casa, ele tende a ter menos contato, então, provavelmente, a disseminação que a gente tem grande da epidemia se deve a esses assintomáticos. O que a gente sabe os estudos, isso varia um pouco, que cada pessoa transmite em torno de a doença para mais 3 pessoas. Isso já mudou, no início eram 5, hoje é 3, tem estudos que falam que transmite para cada pessoa para 1, 2 pessoas. Mas o papel do assintomático, sem dúvida, é o principal transmissor, porque se imagina que quem é o sintomático está em casa e teria um risco de transmitir menores. Apesar de o sintomático, quando você fala na transmissão intradomiciliar ou intra-hospitalar, ele é um dos principais responsáveis pela transmissão. Então, se tem alguém doente em casa, ele vai provavelmente transmitir para todas as outras pessoas de casa. Tá? Mas, populacionalmente, o assintomático é o principal transmissor. Perfeito, obrigado, professor. Me surgiu mais uma dúvida enquanto o professor Thiago estava falando sobre procedimentos que geram mais aerossóis, né? E aí eu tinha visto isso já em outro lugar, tipo, durante a intubação, essas coisas, mas eu não entendi direito como isso acontece. Eu não sei se tem uma explicação ou não sobre como gera aerossóis, tipo, intubando o paciente. Então, Kelly, quando você intuba, você tem um acesso direto à área que tem a maior concentração de partículas virais, né? E não só tem maior concentração, como a partícula é menor do que a gotícula, entendeu? Então, você aumenta o risco de contaminação porque você tem acesso a partículas menores para as quais as barreiras que a gente usa são menos eficientes, né? Porque as barreiras elas tendem a proteger de partículas maiores. E aí você tem acesso direto a essas áreas. Por exemplo, quando você passa o tubo,
você pode comunicar a parte distal do tubo com a parte proximal dele que está para o ar ambiente, entendeu? Por isso que o pessoal tem falado para clampear o tubo, inclusive, para você passar o tubo na via aérea do paciente com o tubo fechado na parte de cima, que é uma coisa que a gente nunca fazia antes, né? Então, o risco dos procedimentos são esses. Fora que o paciente pode tossir, né? Por isso que a gente tem que sedar ele bem, tem que usar drogas aí que inibam o máximo possível a reatividade das vias aéreas, né? Então é por isso. Se você quiser complementar, Edu? Não, é isso mesmo. Só para, não sei se você tem o conceito. O vírus, ele é pequeno o suficiente para ser transmitido por aerosol. Só que quando você não está fazendo isso, como o Thiago colocou certinho, ele normalmente ele vai sair junto com uma gotícula de água e aí ela fica maior. Então a gota de água é grande, apesar do vírus ser pequeno. E aí ele transmite por gotícula. Quando você mexe direto onde tem a secreção, você está entrando em contato direto com o vírus sem ele estar envolto na gotícula de água, entendeu? Por isso que ele fica com um tamanho de aerosol, entendeu? Ah, entendi, O faz vírus é sentido. de um tamanho de aerosol, mas quando você tosse, ele sai como gotícula. Só que se você entrar em contato direto com o vírus, ele tem um tamanho para poder ser transmitido como um aerosol, Beleza, faz tá sentido. bom? Que Tem bom mais que uma. faz sentido. Ai, saudade de você no posto, prof. Vamos lá, Tem. não tá tendo posto esse ano devido ao Covid. Bom, tem mais uma dúvida? Para os pacientes, no caso, só sintomáticos, né, que a gente vai saber que eles têm a doença. Depois de quanto tempo de acabar o sintoma que a gente pode falar para ele, você, tipo, pode sair da quarentena? Hoje a gente trabalha com 14 dias e 90% dos pacientes não são transmissores com 14 dias. Aquilo que eu mostrei lá nos primeiros gráficos, o paciente que teve formas mais graves da doença pode ser transmissor por um período maior, a gente considera até 30 dias. Mas os estudos hoje parecem que a maior parte dos pacientes só vão transmitir até 14 dias, apesar de eu poder identificar o vírus na secreção dele por mais tempo. Só que esse vírus que eu estou identificando é um vírus que provavelmente não é viável, não causaria doença. Na verdade, eu estou identificando o RNA viral sem ser um vírus que tem ainda a capacidade de causar doença. Tá certo, obrigada. Tá bom? Professores, uma coisa que o Klaus perguntou aqui no chat e que também acho que é uma dúvida de bastante alunos é qual que é a dimensão da lotação do nosso hospital e quantos pacientes temos hoje na enfermagem na UTI. Eu mandei esse link aí, que é um link que me mandaram uma vez em relação à situação lá na Unicamp. Ele é um link que está atualizado? Porque se tiver eu posso mandar para os alunos. A atualização é diária, tem um link sim no site do HC, tem um link que ele é atualizado diariamente com o número de pacientes. Hoje faz 2 dias que eu não vou na enfermaria, mas assim, a gente tem por volta de 35 pacientes na enfermaria, por uma capacidade aí próxima de 40, 42 pacientes. Na UTI, o Thiago acho que pode responder melhor. Na UTI, na nossa unidade, eu também acabei não indo para o hospital hoje, e ontem também, à tarde também não. Mas a nossa estava com a lotação máxima, então a gente tem 9 leitos lá, então os 9 estavam ocupados. Ontem, até onde eu me lembro, não tinha nenhum paciente em condição de alta. E a outra unidade, que também tem 10 leitos, até onde eu sei, ela estava com ou lotada, ou com uma, ou máximo 2 vagas. Então, assim, a gente está com uma lotação aí beirando 90%, com vias de abertura de uma nova unidade de 8 leitos, que vão se estender até 20 na semana que vem. Mas a gente deve começar com 8 leitos inicialmente, com uma expansão até 20, que é na unidade que é ali perto do pronto-socorro. Então, assim, nós estamos bem próximo da capacidade máxima mesmo. E a gente só complementando, né, a gente já está muito próximo também do limite máximo de pessoal, quer dizer, a gente tem bastante gente afastada, com sintomas, que é o que aconteceu em todos os lugares do mundo, a gente tem um grande número de funcionário afastado, de médico, que acabaram se contaminando, e isso vai diminuindo um pouquinho a capacidade de aceitar. O hospital tem um planejamento aí até chegar em 100 leitos de UTI, mas isso esbarra numa série de coisas burocráticas e práticas do dia a dia. Mas nesse momento, isso que o Thiago falou, a gente está próximo de 90%.
Professor, eu tinha uma dúvida sobre os pacientes. Eu li alguns casos de pacientes que têm o PCR, fazem o PCR, dá negativo, mas eles têm um diagnóstico assim clínico por causa de raio-x de pulmão e tudo, de que tá com Covid, e aí depois faz o exame sorológico e dá IgG, IgM, e daí então a gente pode afirmar que ele teve mesmo a Covid ou não? Bom, primeiro vamos no mais fácil. Todo mundo que tem IgG e IgM positivo teve Covid, né? A não ser que a gente esteja falando que o teste está errado, né? Mas testes de boa qualidade, você identificou o anticorpo, teve a doença. O que acontece do PCR, que é importante, eu até não coloquei aqui, porque às vezes a gente vai entrando muito em especificidade, mas o PCR, ele deve, como eu quero identificar o vírus, eu tenho que coletar, de preferência, entre terceiro e quinto dia, que é onde eu tenho o maior número de vírus. Segundo, o vírus, às vezes, ele não está mais na árvore respiratória alta, não está no nariz e na orofaringe, ele já desceu para o pulmão. Então, se eu coletar material de via aérea superior, talvez eu não identifique, porque ele já está com o vírus em secreção baixa. E além disso, existe um viés que a gente chama, né, uma capacidade de identificar nos trabalhos aí que um PCR de via aérea superior, ele identifica em torno de 60% a 70% dos pacientes que tiverem Covid. Se eu fizer aspirado traqueal, se eu fizer lavado broncoalveolar, essa sensibilidade, quer dizer, a capacidade de eu identificar o vírus, ela sobe para 90%, 95%. Isso provavelmente porque o vírus fica pouco tempo na árvore respiratória alta. Talvez seja por isso que a gente tenha pouco sintoma respiratório alto, pouca coriza, e a doença seja predominantemente de via aérea baixa. Então, é o tempo que você coletou, a quantidade de material que você coletou e o tipo de secreção pode diminuir a sensibilidade do PCR. E se a sorologia vier positivo e for um laboratório bom, for um kit bom, ela confirma o contato com a doença. Ah, entendi. Perfeito. Obrigada. Bom dia, professor, tudo bem? Joia, vamos lá. Professor, esse terceiro e quinto dia, que seria o ideal para se fazer o PCR, ele condiz com o terceiro a quinto dia de sintomas? Isso, é terceiro, quinto dia de sintomas. Tá? Nos pacientes que têm sintomas, você tenta colher o PCR do terceiro ao quinto dia. Você pode coletar depois. Antes, a sensibilidade é muito baixa, você até pode coletar depois, mas de preferência, aumentando a sensibilidade, colhendo entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas. E para o IgM e IgG também seria a partir do 8º, 10º dia de O sintomas? IgM a partir do 10º e IgG a partir do 14º. Então, sorologia, de uma forma geral, a partir do 10º ao 14º dia. Perfeito, obrigado. Nos pacientes que vocês falaram que estão testando, todos que entram no HC, aí é o PCR que faz? PCR. O objetivo é você saber se ele está com a doença para transmitir. Ele não é inquérito epidemiológico. Sorologia seria para saber quem já teve. Aí você deveria fazer da população geral. No hospital você quer saber quem tem a doença ou quem pode transmitir a doença, e aí é o PCR. Uhum. Mas aí, como o senhor falou, a sensibilidade não é tão grande, daí pode ser que passe, né? Pode ser que passe, mas passará muito menos do que se eu não coletar de ninguém, entendeu? Uhum. Certo. A gente sempre tem que saber o que a gente chama de avaliação pré-teste, quer dizer, você tem que saber quais são a possibilidade daquele teste te dar a resposta que você quer. E a gente sabe que alguns pacientes vão ter PCR negativo mesmo transmitindo, mas se eu fizer o PCR, provavelmente eu já diminuo essa área de penumbra, que é eu não saber de ninguém dos assintomáticos quem que pode estar transmitindo. Uhum. Tá. Obrigada. Professor, só mais uma coisa. Teve um caso, uma paciente que estava assintomática há mais de 2 semanas, mas realizou a sorologia, IgM positivo e IgG negativo. Então significa que essa pessoa estaria entre o 10º e 14º dia de infecção, ou ela já não estaria mais infectada? É isso que eu fiquei confuso na hora.
assim, de novo, só voltar aqui, assim, é uma coisa bem nova em relação ao que a gente tinha. Hoje, por causa do Covid, a gente tem uma publicação do número de trabalhos científicos que a gente nunca teve no mundo, publica 1000 estudos todos os dias, por isso que você tem estudos bons e estudos ruins. Onde eu quero chegar, o teste é a mesma coisa. Antes, para um teste ser aprovado, para ser usado, era feita uma série de estudos antes dele conseguir a aprovação. Você tinha que mostrar que ele tinha uma sensibilidade boa, especificidade boa. Por conta da gravidade, começou a se aprovar uma série de usos de insumos que talvez a gente não tenha uma segurança tão grande da qualidade. Mas se a gente considerar que é um teste bom, que tem uma sensibilidade, uma especificidade maior que 95%, que a gente considera um teste bom, se eu tiver IgM positivo e GG negativo, eu estou falando de uma doença provavelmente entre o 10º e 14º dia, desde que esse teste seja bom e de fato esteja representando a realidade. Tá? Perfeito. Aí, nesse caso, as orientações para essa paciente seriam de mais... Quanto tempo de isolamento mais radical, digamos então, assim? Se eu quiser saber se ela está doente mesmo, só com IgM positivo, eu faria um PCR, primeira coisa, se ela estiver no hospital. Tá. Se não, isolamento de todos os pacientes por 14 dias. A sorologia e nem o PCR, eles são feitos para tirar alguém do isolamento. Então, os pacientes que, de uma forma geral, então vamos para o extremo, para vocês entenderem. Se eu pegar um funcionário de saúde, quando que eu libero esse funcionário para voltar ao serviço? Ou eu testo ele no 14º dia do início dos sintomas, eu faço um PCR, que a gente não tem feito mais, o CDC não orienta como a principal forma de fazer esse funcionário voltar. O que eu preciso? Eu preciso que a pessoa esteja assintomática, de preferência sintomático há mais de 3 dias, e já tenha passado 10 dias do início dos sintomas. Então, a sua pergunta, se ela tem mais de 10 dias do início dos sintomas, está pelo menos 3 dias assintomáticos, a chance dela transmitir é muito baixa. Tá? E se ela não teve sintoma nenhum e fez um PCR, fui lá e fiz o PCR e está positivo, você vai considerar 14 dias depois desse PCR, ela não tem mais risco de transmitir. Perfeito, obrigado, professor. Tá? Acho que o Thiago está pondo o boletim aí para vocês dos pacientes internados, né? Isso, esse aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá dando para ver? Aqui, ó. Ah, sim. Tá, então, esse aqui são os dados de ontem, eu consegui pegar os de ontem. Nós estamos, então, com 25 internados com síndrome respiratória aguda, 16 confirmados e 3 suspeitos. Esses aqui, esses 19, certamente estão nas nossas unidades, então nós estamos com uma lotação máxima, porque nós temos isso, 19 leitos no momento antes dessa expansão que nós vamos fazer, né? Esses descartados provavelmente chegaram com síndrome respiratória aguda grave e a gente descartou e destinou eles para outros leitos de UTI de áreas não Covid. Na enfermaria, como o Edu comentou, praticamente lotada também, com 34 pacientes internados. Tem UTI pediátrica, enfermaria pediátrica, que são realmente menos frequentes, né? A gente sabe que a população pediátrica, ela é, felizmente, né, menos acometida pelo vírus. Tá bom? Isso aí. Que mais, gente? Doutor Eduardo, doutor Thiago, vocês podem deixar o e-mail de vocês, para caso alguém queira mandar uma dúvida por e-mail? O meu é fácil, é eduardo@hc.unicamp.br. Meu tá aí também, já pus no chat. Eu vou pôr aqui no chat para vocês. Excelente, então. Então, em nome da Liga de Infectologia e de Emergência, eu agradeço os dois palestrantes, né? Tanto o Thiago aí como moderador e o Edu com essa excelente aula. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Foi muito bom. Wesley, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, um prazer estar sempre com vocês aí, precisando. Desculpa a confusão dos outros dias, mas a gente vai conversando aí. Obrigado, Igor, obrigado todo mundo pelas perguntas aí. Eu acho que vale a pena quando a gente interage, senão é mais uma aula e aula você já tem bastante.
Sensacional, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Bom dia. Falou.